Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 11 de novembro, nós estamos com o Alimento Diário, essa série, e será pregado este Evangelho do Reino. Esse é o volume 1, o Reino de Deus, o governo divino de eternidade a eternidade. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 4, o Reino de Deus. A desconexão da criação. Ó Senhor Jesus, nós já vimos que Deus criou todas as coisas perfeitas, tudo foi gerado por Ele, tudo estava conectado com Ele, mas houve uma rebelião, um arcanjo, Senhor Jesus, se achou superior por causa daquilo que Deus havia entregue diante dele, e aí ele usurpou a autoridade de Deus. Senhor Jesus, criou uma autoridade paralela à autoridade de Deus. Ó Senhor Jesus, e aí Deus, Ele mostra para nós, tem mostrado para nós, que através de Jó, Senhor Jesus, Ele quer mostrar para o inimigo que Ele sim, Ele conhece o homem. O Criador é superior à criatura, Senhor Jesus. Mas para levar Jó a reconhecer isso, Senhor Jesus, primeiro Ele teve que deixar Jó perceber o que estava dentro dele, o bicho do orgulho, Senhor Jesus. Esse Behemoth, o Leviatã, a parte boa, a parte ruim da nossa vida independente de Deus. A gente não pode ser independente de Deus, a gente precisa aprender a depender dele. Aí Jó, movido pelo inimigo, começou a desabafar contra Deus, e esse é o alvo errado. Nós temos que sempre ir contra o soberbo e não contra Deus. Deus está do nosso lado, ó Senhor Jesus. Mas a gente precisa aprender a desenvolver uma sensibilidade espiritual, levando tudo para o Espírito. Quando as coisas são levadas para o Espírito, levadas diante da presença de Deus, aí sim, Deus ele pode expor as coisas negativas, coisas que a gente nem imagina na nossa vida, no nosso serviço a Deus, para que a gente realmente tenha uma vida, um serviço adequado diante dele. Que o Senhor ele realmente consiga nos direcionar, Senhor Jesus, em tudo isso, para que a gente possa tocar na palavra de fato, com realidade. Que o Senhor nos abençoe com espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com bom fruto dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Jó capítulo 10, do versículo 4 ao 6, ó Senhor Jesus. Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado, ó Senhor Jesus. Capítulo 32, versículo 8, ó Senhor Jesus. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio, ó Senhor Jesus. Capítulo 40, do versículo 10 ao 12 e do 15 ao 19, ó Senhor Jesus. Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória, derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o, calca aos pés os perversos no seu lugar. Contempla agora o hipopótamo, que eu criei contigo, que come a erva como o boi. Sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro. Os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. O seu arcabouço como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez, o proveu de espada. Ó Senhor Jesus. Capítulo 41, versículo 1 e do versículo 25 ao 34. Ó Senhor Jesus. Podes tu com o anzol apanhar o crocodilo, ou lhe travar a língua com uma corda? Levantando-se ele, tremem os valentes. Quando irrompe, ficam como que fora de si. Se o golpe de espada o alcança, de nada vale, nem de lança, de dardo ou de flecha. Para ele, o ferro é palha, e o cobre, pau podre. A seta o não faz fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho. Os porretes atirados são para ele como palha, e ri-se do brandir da lança. Debaixo do ventre, há escamas pontiagudas. Arrasta-se sobre a lama como um instrumento de debulhar. As profundezas faz ferver como uma panela. Torna o mar como caldeira de unguento. Após si, deixa um sulco luminoso. O abismo parece ter se encanecido.
Na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo o que é alto. É rei sobre todos os animais orgulhosos. Ó Senhor Jesus. Capítulo 42, do versículo 1 ao 6. Ó Senhor Jesus. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Jó capítulo 42, versículos 5 e 6. Ó Senhor Jesus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Deus quer lidar com o nosso interior. Ó Senhor Jesus. 3 amigos de Jó, após tomarem conhecimento do que lhe acontecia, ficaram com pena e resolveram visitá-lo. É ruim para uma pessoa justa e íntegra saber que alguém tem pena dela. Jó se sentiu acusado por seus amigos e tentou várias vezes se defender, dizendo que não pecara contra Deus. Veja que aqui não é mais o corpo de Jó que está sendo tocado, mas sua alma, que é exatamente onde Deus queria trabalhar. Ó Senhor Jesus. Por vários capítulos, houve uma discussão entre Jó e seus 3 amigos. Eles tentavam provar que Jó havia cometido alguma injustiça para estar naquela situação. Jó, por sua vez, defendia-se dizendo que sempre fora justo e íntegro. Foi uma discussão interminável. Isso nos faz perceber que muitas vezes a análise que fazemos de nossa vida com Deus é muito superficial, baseada simplesmente em certo e errado. Contudo, Deus quer lidar com o nosso interior. Depois de muitos capítulos cheios de argumentações, justificativas e disputas verbais, Eliú levou a discussão para a esfera espiritual. Isso preparou o terreno para Deus aparecer a Jó. Ó Senhor Jesus. Além disso, Jó não suportou as acusações que sofria e desabafou. Seu desabafo, no entanto, não era contra seus amigos, mas contra Deus. Ó Senhor Jesus. No capítulo 40 do livro de Jó, o Senhor lhe aparece no meio de um redemoinho e diz a ele que é hora de sair da superficialidade, da situação medíocre e ir para a excelência e grandeza. Nós olhamos as coisas muito superficialmente. Precisamos passar para outro nível de compreensão. Deus quer vestir-nos de majestade e de glória, algo mais nobre. Ele quer mostrar-nos algo mais íntimo. Derrama as torrentes da tua ira, mas não contra Deus, e sim contra o todo soberbo. Esse é o alvo correto. Ó Senhor Jesus. Depois de dizer isso a Jó, Deus lhe mostrou 2 grandes animais. O primeiro animal é o behemote, que representa o lado bom da alma. Ele parece inofensivo, faz coisas boas, fica ali quietinho em seu canto, debaixo d'água, comendo ervas. Mas, como vemos no relato da Bíblia, ele é um animal extremamente forte e perigoso. O lado bom de nossa alma é assim. Querido leitor, você reconhece que sua vida da alma é forte? Ela fica debaixo da água, escondida na sombra. Recomendamos a leitura do livro Os Perigos do Lado Bom da Alma. Muitos pastores, depois que leem esse livro, dizem: eu nunca havia percebido que havia problema no lado bom da alma de um homem. Eu sempre servi a Deus com o meu lado bom da alma, e agora vejo que há ali um hipopótamo. Ó Senhor Jesus. Mas não existe somente o lado bom. Há também o lado ruim, o lado agressivo, matador. O hipopótamo é o behemote e o crocodilo o leviatã. Não se trata do crocodilo nem do hipopótamo que conhecemos. São 2 animais diferentes de nossa realidade.
O relato da Bíblia mostra toda a ferocidade do Leviatã. Ó Senhor Jesus, Deus quer ir mais fundo em nós. Quando cometemos algum pecado, injustiça, mentira ou algo mais grave, ficamos logo alvoroçados. Temos uma sensibilidade muito aguda quando há esse tipo de injustiça. Mas quando o lado bom de nossa vida da alma age, não vemos nisso nada de grave e acabamos deixando o behemote à solta na obra do Senhor. Muitas vezes não notamos nem mesmo o Leviatã com seu orgulho, atuando na obra de Deus. Contudo, Ele quer lidar com essas coisas dentro de nós, em nosso coração. Deus quer fazer uma limpeza, ó Senhor Jesus. Após Deus expor esses dois grandes animais que estavam dentro de Jó, este percebeu que havia falado sobre o que não conhecia. Satanás também fala sobre o que não entende direito. Jó continua: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Devemos ter sensibilidade para nos arrepender sempre, não só quando cometemos algo moral e eticamente grave. Muitas vezes estamos servindo ao Senhor, aparentemente fazendo coisas boas, mas tudo é feito de forma superficial, sem sensibilidade, permitindo que esses dois animais atuem livremente. Por essa razão, precisamos permitir que o Senhor exponha e trate todas essas coisas negativas em nós. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, pergunta de forma prática, o que o behemote e o Leviatã representam? Ó Senhor Jesus, são o lado bom e o lado mal, né, da nossa vida da alma. Lembrando que vida da alma é uma vida independente de Deus. O homem deveria ser guiado pelo Espírito. A nossa alma, né, é o nosso ser, a nossa personalidade. Ela deveria ter sido colocada à parte e a gente está sempre fazendo a vontade de Deus. Mas com o pecado, a alma tomou a frente. A gente passou a dar mais importância para o nosso ego, para a nossa maneira de fazer as coisas. E é isso que Deus quer nos livrar. Mas existem coisas ruins e existem coisas boas. E a gente às vezes não acha isso tão grave assim, quando na verdade é realmente aí que Deus está preocupado, em que a gente faça as coisas no Espírito e não no nosso eu. O nosso eu pode ser conduzido pelo inimigo, porque o nosso eu só consegue fazer coisas exteriores, mas a obra que Deus quer fazer em nós, ela é interior, ela é de dentro para fora. A origem, né, o meio pelo qual a gente faz todas as coisas, isso importa. No mundo fala que os fins justificam os meios. Desde que você alcance o resultado que você queria, o que você fez para alcançar isso não interessa. Senhor Jesus. Mas é um meio justamente que Deus está preocupado. É justamente a maneira como nós temos feito. É isso que importa para Deus. Porque Ele quer que a gente faça as coisas em obediência. E não sendo guiado pelo inimigo. É isso que a gente tem que perceber. O bicho do orgulho, ele vai nos levar a um caminho contrário a Deus. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: sensibilidade para o que é interior. Se a gente aprender a seguir a unção interior, o inimigo nunca vai tomar vantagem. A gente tem que perceber isso. Fazer coisas exteriormente, ele pode nos guiar. Olha, exteriormente isso aqui é melhor, isso é mais bonito, isso e aquilo. Ó Senhor Jesus, porque ele é cheio de coisas exteriores, é o que ele entende. Mas quando a gente vive pelo interior, ele não entende. Senhor Jesus, todo homem espiritual é como o vento. Ninguém sabe nem de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Nós somos filhos de Deus e precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito. Fora do alcance do inimigo, fora da esfera que ele compreende. Ele pensa que sabe tudo, mas quando o Espírito age, ele fica perdido. Ele não tem autoridade contra o Espírito. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor ele quer nos levar a perceber algo mais profundo, algo mais íntimo. O Senhor tem aberto para nosso coração. E a gente precisa desenvolver uma intimidade com o Senhor. Tem que desenvolver um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo. Conhecer a sua vontade. Senão o inimigo vem e nos engana. Por isso que mostrou, né? A gente tem que sair da superficialidade. Superficialmente, Jó servia a Deus. Não tinha nada errado nisso. Ó Senhor Jesus. Mas, o que acontece? Ele não fazia as coisas com comunhão com Deus. Por isso que a gente precisa realmente perceber, não tem nada errado aqui eu fazer coisas boas. Mas Deus ele não está preocupado com certo e errado. O certo e o errado pertencem a outra árvore.
Deus, ele quer lidar conosco através da árvore da vida. Ele quer nos encher da vida de Deus. O inimigo pode nos dar muitas boas ideias, mas ele não pode nos suprir com a vida divina. E a gente precisa realmente aprender a ser supridos pela vida divina. Por isso ele quer nos guiar, né, em todas as coisas. Existe o lado bom, o lado mal. E ele mostrou que quando você dá muita vazão para o lado bom, daqui a pouco o lado mal aparece e você nem percebe. É o orgulho. Senhor Jesus. Jó estava cheio de orgulho e começou a discutir com Deus. Por acaso você sabe o que eu estou passando? Você está me oprimindo. Você está agindo contra mim. E aí ele começou a falar contra Deus. O irmão nessa palavra fala que quando ele começou a desabafar contra Deus, na verdade não era o desabafo dele, era um desabafo de Satanás. Ó Senhor Jesus, olha só aonde que o inimigo levou. E é isso que ele quer fazer conosco. Ele quer nos levar contra Deus. A gente acaba gerando uma expectativa, achando que é algo de Deus, o inimigo vai nos enganando. Não, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Aí você gera uma expectativa. Aí depois, a vontade de Deus não é nada disso. Aí você começa a reclamar de Deus. Por que Deus não me deu isso? Por que Deus não me deu aquilo? Por que fez isso? Por que fez aquilo? É isso que o inimigo quer. Hoje há muitos cristãos insatisfeitos. E aí que o inimigo entra. O inimigo, ele pode dar muita coisa. Né? A Bíblia fala que a ele foi dada autoridade, Senhor Jesus. E ele, ao invés de devolver depois essa autoridade para Deus, ele usurpou, ele manteve para si. Então as coisas desse mundo, ele pode dar. Por isso que a gente não deve ficar focado nas coisas do mundo, nas coisas exteriores. A gente precisa dar uma paz interior. Por isso que a Bíblia fala, né, que a paz de Cristo, ela precisa ser, né, o árbitro do nosso coração. É o Senhor que tem que nos julgar. Embora a nossa mente, nossa consciência não nos acuse de nada, a gente não pode se dar por justificado. A gente precisa ir diante de Deus, porque quem nos justifica é Deus. Nós não somos justificados por obra, nós somos justificados pela fé. E como mostrou no dia de hoje, algo que eu já percebi há muito tempo, já tenho compartilhado há muito tempo, é que às vezes a gente pode fazer as coisas achando que está no Espírito, achando que está fazendo a vontade de Deus, mas na verdade você está agindo pelo certo e pelo errado, por aquilo que você acha melhor. Eu já compartilhei várias vezes aqui, né? Quantas pessoas já vieram falar para mim, irmão, você está doente, isso está errado, não pode, você tem algum pecado. Já ouvi tanta coisa, ó Senhor Jesus, né? E aí Jó também, depois de ouvir tanta coisa ali, se sentir injustiçado, começou a brigar com todo mundo. Senhor Jesus, eu passei por essa fase também. Hoje eu já aprendi que a gente tem que aprender a ser tolerante. O outro não sabe de tudo, Senhor Jesus. E ao invés de perguntar e ter comunhão, já vem já com um monte de discurso pronto. Isso não ajuda. Isso na verdade atrapalha, isso piora. Mas como a gente viu aqui, né? Jó estava ali sem blasfemar contra Deus, passou por situações terríveis, né? Poxa, perdeu os filhos, né? A dor de perder um filho. Ó Senhor Jesus. Os bens, né? Os bens, né? Depois trabalha, consegue e tal. Ó Senhor Jesus. Mas é coisa que você está contando, né? Você tem um plano ali, você tem um planejamento e de repente dá tudo errado. Né? A família está ali, de repente, poxa, perdeu a família. Mesmo nisso ele não blasfemou contra Deus. Depois perdeu sua saúde. Senhor Jesus. Né? O tempo todo ali se coçando, cheio de dor, cheio de coceira, Senhor Jesus. E até aí estava tranquilo. Mas quando foi tocado na sua integridade, quando começaram a falar para ele que ele tinha pecado, ó Senhor Jesus, ele passou a ser injustiçado, né, no conceito dele, aí pronto, aí desencadeou tudo. Então a gente precisa realmente perceber, às vezes, não são as coisas exteriores que nos afetam, não são as coisas de saúde e tal, mas as injustiças. Senhor Jesus. Eu já compartilhei várias vezes aqui, né? Tenho dor, às vezes tenho crise de dor, e você vai aprendendo a depender do Senhor. Às vezes a crise é tão forte que é até difícil respirar, mas você vai e invoca o nome do Senhor. Agora, quando começam a te acusar, né, de que você está errado, você está pecando, você está longe da presença de Deus, ó Senhor Jesus, isso é complicado. Aí você fica ali, você vai diante de Deus, Senhor, será que eu estou realmente, né, deixando de buscar o Senhor? Mas aí, né, como uma vez que o irmão Miguel Mar compartilhou, né, você precisa ir diante de Deus e ver como está a sua comunhão com Deus. Se sua comunhão diante do Senhor está normal, né, você está indo diante da luz de Deus, está tudo tranquilo, olha o que foi falado, não se preocupe, é a acusação do inimigo. Então a gente precisa aprender, né, a diferenciar as coisas. Há coisas que a gente está sofrendo porque realmente fez, pecou, errou e agora são as consequências.
Mas tem coisas que você não fez nada. E isso é em prol do corpo. E é isso que a gente precisa aprender. Ó Senhor Jesus, como mostrou, né, que por mais que Jó fosse tocador no corpo, nas coisas exteriores, ele ficou tranquilo. Mas quando tocou na sua alma, na sua integridade, naquilo que ele achava que fazia para Deus, aí pronto, Senhor Jesus. E como eu já compartilhei aqui, né, a característica de quem está fazendo a obra de Deus é amor. Mesmo sendo maltratado, né, a gente vê vários exemplos desses na Bíblia, né, pegar os exemplos mais recentes, né, o próprio Jesus, né, sendo crucificado ali, né, sendo maltratado. Senhor, não impute a eles esse pecado, eles não sabem o que fazem. Depois a gente vê ali Estevão sendo apedrejado, né, olhou para os céus, invocou o nome do Senhor, falou assim, não impute a eles esse pecado. Senhor Jesus, ele já perdoou no coração, você vê, né, sendo maltratado e amando. Mas o resultado de você fazer algo que às vezes não é de Deus é o quê? Violência. Porque eu quero impor a minha vontade, eu quero que seja feito do meu jeito, porque eu tenho clareza. Eu vi, eu sei, eu tenho certeza que é de Deus. Senhor Jesus, eu já compartilhei aqui, né, situações em que o Senhor me mostrou, estava bastante claro, levei aquilo adiante e não foi bem recebido. E aí, ao invés de brigar por aquilo, né, tive que ir diante do Senhor e o Senhor falou, aguarda, vamos andar juntos. Ó Senhor Jesus, aí eu cito sempre aquele exemplo, né, do povo andando no deserto. Ali, Josué e Caleb prontinhos para entrar na boa terra. O resto do povo reclamando, murmurando, Deus deu uma sentença. Vocês vão andar 40 dias no deserto, porque infamaram a terra. Josué e Caleb não tinham nada a ver com isso, mas tiveram que andar com o povo durante esses 40 anos, passando várias vezes na porta de Canaã. Poxa, podia largar esse povo para lá e entrar ali, mas não, vamos ser obedientes a Deus. Vamos estar aqui para ser modelo, ser exemplo. E é isso que o Senhor quer de nós. Por isso que ele quis trabalhar em Jó. Não adiantava Jó ser homem íntegro, reto, temente a Deus, se apartando do mal, mas sem viver na presença de Deus. Ó Senhor Jesus. O inimigo fez muitas coisas para Deus. Deus encarregou ele. Mas ele esqueceu, né, de ir diante da presença de Deus, de cumprir a vontade de Deus. E isso faz toda a diferença. A gente precisa realmente ter o trabalhar de Deus. Então, Jó ele se considerava justo, íntegro, né, Senhor Jesus. Mas quando começaram a ter pena dele, ele começou a se defender. Quando você vê que você está sofrendo uma injustiça, não, isso aqui não pode, eu não estou cometendo pecado, não errei, não tem nada disso não. Mas, às vezes o que acontece? A pessoa quer falar, mas não quer ouvir. Ela não quer ter comunhão. Ela está ali para falar alguma coisa. E você tem que ouvir e ver, olha, é hora de falar novamente? Senhor Jesus, é hora de argumentar? É hora de levar direção? Às vezes não, às vezes é melhor ficar quieto. Deixa passar, deixa o outro entender o que ele quiser e deixa na mão do Senhor, como a gente já viu, né? A gente não deve ambicionar nada, até mesmo ambicionar isso. Não, eu quero estar limpo diante dos irmãos, eu quero ser considerado. Eu não quero que ninguém fique pensando que eu estou em pecado para me desconsiderar. Até mesmo essa questão pode ser uma luta por posição. A gente precisa deixar, está pensando mal de mim? Ele que vive no Espírito, e aprender diante de Deus e consultar o Senhor. O inimigo acha que sabe muita coisa. Jó achava também que sabia, mas ele estava sendo guiado pelo bicho do orgulho, né? O ego, algo satânico que Satanás colocou dentro da vida da alma, a vida independente de Deus que o homem leva. E acha ainda que está fazendo a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, é isso que precisa nos despertar. Tudo isso é uma experiência, como mostrou, né? Aqui já não era mais algo exterior, já era algo interior à alma. E era ali que Deus queria trabalhar. Senhor Jesus, essas situações são para Deus trabalhar no nosso ser. Para a gente perceber, olha, eu preciso mais da vida de Deus. Não posso ficar irritado com essas coisas, não posso deixar essas coisas me abalarem. Eu preciso ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. E aí, foram acontecendo essas situações, Deus foi lidando com ele, mostrou, olha, a gente tem que perceber que às vezes a gente faz uma análise superficial, né, do que é a nossa vida com Deus, só baseado em certo e em errado. Tem que ser isso, tem que ser aquilo. Eu já compartilhei aqui, ó, se alguém ficar analisando a minha vida, pelo aquilo que eu posso, o que eu não posso fazer, Senhor Jesus, eu nunca vou estar vivendo na presença de Deus. Mas o que precisa fazer é exercitar o Espírito e ter comunhão. É na comunhão que a gente percebe, né? A nossa comunhão é com o Pai e o Filho. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente ter comunhão no Espírito e viver no Espírito. Se a gente ficar na superficialidade, a gente vai só querer ver o que é exterior. Ó Senhor Jesus, mas Deus, Ele quer lidar com o interior. Eliú,
conseguiu, no meio dessa discussão toda, levar as coisas para o lado espiritual. E aí, quando ele fez isso, ele preparou o terreno para Deus poder aparecer. Se a gente não procurar o Espírito diante dessas situações, Deus não pode aparecer. É isso que Deus quer fazer, Ele quer aparecer, o inimigo quer que você fique ali indo contra Deus, falando, sem anjo, desabafando, mas Deus quer nos dar um outro nível de compreensão, de entendimento, mostrar para nós que o nosso alvo, o alvo da nossa ira, não é o Senhor, mas é o soberbo, Senhor Jesus, aquele que despreza, né? O soberbo, ele despreza até mesmo o Senhor. Ele acha que aquilo que Deus está fazendo é desprezível. Não, eu tenho uma ideia muito melhor. Se Deus me desse isso, me desse aquilo, me abençoasse nisso, naquilo, ia dar tudo certo. A gente acha que é melhor do que Deus, que a gente compreende mais, mas isso é superficial. A gente precisa aprender a viver na presença de Deus, a realmente direcionar as coisas para o alvo correto. Ó Senhor Jesus, a vida da alma, o lado bom fica escondidinho. E de repente, daqui a pouco você está fazendo as coisas do ego. Não, eu sou melhor que Deus, eu sei fazer. A gente não deve seguir por esse caminho. A gente tem que aprender a viver diante do Senhor. Não deixar o nosso ego livre, né, nas coisas da obra do Senhor, mas realmente viver pelo Espírito. A obra é feita pela palavra, pelo Espírito. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.